Bom dia a todos, a todas. Feliz domingo para todo mundo. Domingo é sempre um dia especial, né? Um dia de parada, de reflexão. Então vamos ao nosso segundo Evangelho no Lar. É uma alegria estar aqui de novo. E para a gente iniciar, vamos iniciar com uma prece. Então vamos nos conectar com os nossos irmãos do alto, né? Então vamos fechar nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus. Agradecer por mais um dia de vida. Agradecer por mais uma oportunidade que temos. E nesse momento, Pai, vamos nos conectar à nossa casa de oração, independente da religião, que possamos sentir aquela vibração daqueles irmãos do alto que derramam sobre nós. E nesse momento a nossa casa está conectada com aquilo que há de melhor, aquilo que há de belo, aquilo que há de amoroso, aquilo que há de paz. A paz do Cristo. E vamos visualizar a imagem do Cristo toda iluminada, abençoando o nosso lar nesse momento. E nesse momento nós iniciamos, Pai, essa vibração, pedindo o amparo do alto, pedindo a proteção divina, para sairmos desses momentos curtos, desse momento curto que nós estamos reunidos, melhores do que entramos. Que assim seja, e graças a Deus. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos estudar o primeiro capítulo do livro Rumo Certo, né? Então, vou colocar a apresentação aqui. Só lembrando a frase, né, da introdução lá do Emmanuel, quando o evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Divino Mestre. Então hoje nós vamos estudar o capítulo 1, que é Ele Atenderá. Quem é Ele, né? Está na cara aí, quem é Ele. Mas antes eu queria voltar no tema da psicosfera, comentar um pouquinho com vocês sobre a psicosfera que eu comentei no último domingo com a Joana de Ângeles, né? No livro Após a Tempestade, ela fala bastante. E eu queria contar um caos, como a gente diz aqui no interior, né? Muitas vezes a gente olha nosso lar, a gente olha a nossa casa e a gente vê tudo arrumadinho, tudo limpinho. Aqui é uma foto ilustrativa, né? Não importa se é uma casa simples, se é um casarão, se é uma casa de chão de terra batida, né? O Mário Sérgio Cortella, que o Edivaldo citou ontem também, eu gosto muito dele, ele fala que o importante é o capricho, né? Você varrer um chão de terra batida, limpar uma casa, né? Então a gente está muito preocupado com a questão material, que é a psicosfera material, vamos dizer assim, né? Aliás, é a parte material, não a psicosfera. Mas tem um outro lado que é o lado da nossa casa espiritual, que nós precisamos cuidar. E por isso a importância da gente estar vibrando positivamente, que é o objetivo desse evangelho no lar, né? Então aqui uma foto até forte, que a gente poderia dizer que seria a visão espiritual. Nossa, mas será que minha casa está assim? A gente não sabe, né? Mas eu vou contar uma história que eu passei, porque eu acho que é importante, quando a gente fala das histórias, que de alguma forma isso humaniza, né? Traz um senso de realidade muito forte. Tinha uma época, alguns anos atrás, que meus filhos não dormiam bem e a gente estava sempre passando na terapia lá na Seara. Então passava na terapia, passava na terapia. De vez em quando melhorava, aí voltava. E a gente estava passando, eu particularmente estava passando por um problema muito sério na empresa onde eu trabalho, né? De alguma forma, aí o Marquinho, filho do seu Negro, falou: olha, você não quer vir ao sábado? A gente vai fazer um trabalho específico para sua casa, né? E qual foi a minha surpresa? Quando a gente estava nessa sessão mediúnica, né? Na época eu não fazia parte de grupos mediúnicos, então para mim você vai sempre com aquele receio, né? Meu Deus, o que vai acontecer? E aí o que eu percebi, estava eu e minha esposa, é que vários irmãos nossos desencarnados começaram a dar comunicação. Vários. Então, em minha casa é como se tivesse, nós somos em 4, é como se tivesse uns 15. E algumas coisas me chamaram muita atenção naquela comunicação. É sempre um aprendizado, né? E uma delas foi que
o dialogador perguntou para o espírito, mas por que vocês estão lá? Aí ele respondeu assim, você viu como é que está lá? Então, isso, de alguma forma, me marcou, porque a minha visão material podia ser aquela visão da casa tudo certinho, tudo organizado. Mas do ponto de vista espiritual, poderia estar daquele jeito, daquela outra foto que eu mostrei, né? Então, a importância da gente cuidar do nosso lar. E assim, a gente fazia evangelho no lar, a gente estava indo na casa de oração, a gente estava tentando, mas mesmo assim, de alguma forma nós demos brecha através de pensamentos de medo, de insegurança, enfim, esses pensamentos de desânimo, né? Eles vão de alguma forma impregnando a visão espiritual do nosso lar, que é a psicosfera espiritual. E por que eu quis trazer esse caso real, né? Primeiro, para a gente perceber, sim, nós estamos de alguma forma rodeados por espíritos. E a gente cria essa psicosfera através dos nossos pensamentos. Vou voltar aqui para a apresentação. Então, a gente muitas vezes está vendo essa visão material, mas o que espiritualmente está muito complicado. E eu vou trazer aqui rapidinho na verdade, a questão 459 do Livro dos Espíritos, que fala da influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Acho que muita gente conhece, né? Para a gente não esquecer disso. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E aí Kardec pergunta, né? E os espíritos respondem, muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto de que ordinários são eles que vos dirigem. Isso está lá no capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo material. E tem também aquela fala do apóstolo Paulo aos Hebreus, que diz que nós estamos rodeados por uma nuvem, né? Uma multidão de testemunhas. E aí a importância do orar e vigiar, né? Então, o que nós estamos fazendo hoje, nesse Evangelho no Lar aos domingos, de alguma forma é isso. Nós estamos protegendo nosso lar. Como eu disse, depois eu vou comentar mais sobre isso. É importante que cada família faça o seu evangelho, né, independente dessa live. Mas a preocupação é a gente manter a sintonia no alto. Porque esses irmãos, muitas vezes, eles se ligam a nós por baixa vibração apenas. Às vezes eles não querem nosso mal. Ou, em outras vezes, são irmãos do passado que vêm nos cobrar por atos que a gente cometeu, que a gente não lembra, né? Mas que se a gente vasculhar nossa consciência, a gente vai perceber, de alguma forma, quais são ainda nossos pontos a serem trabalhados, para falar num termo bacana, né? Que são as nossas mazelas morais, que todos nós temos. E quando a gente baixa a sintonia, através de um pensamento desequilibrado, através da maledicência, através de um vício, através da música, ou através daquilo que a gente assiste na TV, esses irmãos começam a se aproximar e, enfim, armar a barraca literalmente dentro do nosso lar, né? Então, o evangelho no lar ele tem esse poder de equilibrar a nossa casa. Então, vamos ao estudo propriamente dito, né? Então, nós estamos lá no rumo certo. Vamos agora para o capítulo 2. Capítulo 1, desculpem. Nós falamos da introdução. É a nossa segunda live do Evangelho, né? E o título desse capítulo é Ele Atenderá. E diz o seguinte: quando atravessas um instante considerado terrível na jornada redentora da Terra, recorda que o desespero é capaz de suprimir-te a visão ou barrar-te o caminho. Então, eu comentei isso numa palestra, uma live que a gente fez, aliás, foi a minha primeira palestra em formato de live, né, por conta da quarentena, onde o Leandro Carnal falava, né, que em momentos de dificuldade, a gente tem que evitar, uma das coisas que a gente tem que evitar é o desespero. É porque ele não ajuda, né? Na verdade, sim, muitas pessoas às vezes morrem até, fisicamente falando, por conta do desespero. E nesse momento nós estamos atravessando um instante, como diz aí no livro Rumo Certo,
considerado terrível, né? Nós podemos dizer que nós estamos passando por isso. No caso, a humanidade, né? O desespero, ele vai nos cegar de alguma forma. Então, a gente precisa ter esse centramento, né? Esse equilíbrio, essa paz. Para muitos, esse minuto estranho aparece na figura da enfermidade, que é o que está acontecendo, né? Lembrando que esse livro é de 1971. E, teoricamente, nós escolhemos ele de forma meio que aleatória, né? Contei a historinha no primeiro evangelho. Na forma da cinza que a morte lhe subtrai temporariamente o sorriso de um ente amado. Então, esse momento terrível, ele pode ser uma enfermidade, pode ser a morte. Em muitos lugares, guarda a feição de crise espiritual, aniquilando a esperança, e em outros ainda, ei-lo que surge por avalanches de provas encadeadas, baldando energia. Então, ele pode surgir por essa crise espiritual, e a crise espiritual, só queria fazer um comentário rápido, assim, muitas vezes ela não é algo ruim, na maioria das vezes ela não é. Na verdade, eu acredito que quando a gente está passando por uma crise, por esse momento de desesperança, é que algo novo quer aparecer. É que algo novo precisa emergir, né? De alguma forma está lá escondido. E muitas vezes é o nosso ego que abafou a nossa fagulha divina, o nosso eu sagrado. De alguma forma, esse eu sagrado ele quer emergir. E a gente entra numa crise existencial muitas vezes, né? Mas é o nosso eu divino tentando falar, olha, não é isso que você veio fazer aqui. De alguma forma você precisa fazer outras coisas. E a gente entra nessa crise, né? Ou muitas vezes acontece disso que ele está falando lá no avalanches de provas sucessivas, né? Vem uma, vem outra, fala, meu Deus, tudo de uma vez, né? Quem de nós já não passou por isso? Aquele momento que você fala, meu, parece que está tudo dando errado. E a gente passa por esses momentos. E o que nós não podemos esquecer, que é o tema desse capítulo, é da frase, né? Ele atenderá. Então, seguindo aqui, ninguém escapa aos topes de luta que diferem para cada um de nós, segundo os objetivos que procuramos nas conquistas do espírito. Em qualquer parte do universo, em qualquer nível de mundo, nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, indo para um mundo de regeneração, o que rege tudo isso é o trabalho, é o progresso, né? Então todos nós vamos estar nessa luta através dos objetivos, para conquistar os objetivos do espírito. Nós não podemos esquecer disso. Que é sim trabalho, não tem outro jeito. Não tem aqueles anjos tocando harpa, né? Aquilo lá não existe. Na verdade, aqueles espíritos mais evoluídos eles estão trabalhando, muitas vezes trabalhando muito, né, para nos ajudar. Começando pelo nosso amigo anjo da guarda, né, que está do nosso lado. Esse jaz atormentado de tentações, aquele padece abandono, aquele outro chora oportunidades perdidas e mais outro lamenta os desenganos da própria queda. É a humanidade, né? Então, o que o Emmanuel está dizendo aqui, através da psicografia do Chico, é o que nós passamos na Terra. Então a gente vai olhar para isso e falar assim, somos nós, humanidade, todos nós, né? Sem nenhum tipo de julgamento. Nós passamos por tentações a todo momento. Todo dia é um dia de escolha entre sombra e luz. E a gente sabe que a sombra, na verdade, não existe, né? O que existe é a ausência de luz. E aí, das nossas escolhas serem tão importantes, o que é o mal que ainda existe na humanidade, né? É a ausência do bem. Porque o mal, por si só, ele não existe. O que existe ainda é o bem que não foi trabalhado, né? De alguma forma. Irmãos nossos, falando do abandono, que estão passando por um momento de solidão, né? Um momento de solidão muito forte por conta dessa pandemia. Tem pessoas que estão literalmente isoladas, né? E é um momento pode ser um momento de reflexão, uma oportunidade de olhar para dentro, né? Mas também pode ser um momento de solidão. E aí é por isso que essa mensagem também atende esses irmãos, essas irmãs que estão passando por isso, né?
estão se sentindo sozinhos, que é a frase do título do capítulo, ele atenderá. E muitas vezes a gente sabe que as causas atuais das aflições, né, são a grande maioria oriundas das nossas próprias escolhas, do que a gente fez nessa encarnação. Às vezes a gente fica falando, a culpa é do passado, a culpa é dos meus inimigos espirituais, a culpa é a culpa é do vizinho, a culpa é do governo. Mas, na verdade, a maioria das aflições que a gente passa tem a ver com os nossos desenganos, né? Então, voltando aqui para a apresentação, se chegaste a instante assim, e acho que todos nós estamos, né, em diferentes níveis, alguns passando por dificuldades muito grandes, irmãos muitas vezes pensando em atos como o suicídio, passando isso pela cabeça como uma fuga, né? E a fuga eu quero dizer no sentido de fuga da dor. Não é que a pessoa não tenha coragem, não é que a pessoa queira deixar de viver, na verdade ela quer deixar de sofrer. E ela não vê outra saída a não ser esse ato que a gente sabe que provoca muito mais dano, né? E aí a gente, através do espiritismo, através da visão da vida futura, né? A gente também sempre fala isso aos quatro cantos, que a vida continua, que nós temos um Pai que é misericórdia. E voltando aqui para o texto, se chegasse a instante assim, obscurecido por nuvens de lágrimas, arrima-te a paciência, ouve a fé, aconselha-te com a reflexão e medita com a serenidade. Mas não procures a opinião de esmorecimento. Então, o que o Emmanuel nos pede aqui? Paciência. Ontem eu vi na live do Edivaldo, a Aline comentando, né, o pessoal comentando do CVV Samaritanos. E muitas vezes, o que faz o CVV? Ele só escuta. E o que a pessoa precisa, na verdade, é só que alguém o escute naquele momento. E o CVV, ele não dá nenhum tipo de conselho, pelo menos pelo que eu estudei, eu nunca participei ativamente, né? Mas o André Trigueiro fala também da história do CVV, né? Que é baseado no Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira. E eles simplesmente dão um conselho. Pro dia seguinte, eles falam, olha, mais um dia, espera mais um dia. E a pessoa desabafa, fala e espera mais um dia. Esse é o medicamento, né, para essas pessoas que estão em muito desespero, porque às vezes elas não conseguem escutar, elas só precisam falar. E a humanidade está passando um pouco por esse processo, né? E às vezes o que as pessoas esperam é que alguém os escute. E por que o Emmanuel fala da não opinião do esmorecimento? Esmorecimento é você ir para o desânimo, né? É você começar a fomentar o desânimo. E isso é o pior, porque a gente vai se colocando, primeiro, a gente se coloca na condição de vítima. Precisamos deixar claro isso. Nós não somos vítima. Nada acontece por acaso. Segundo, quando a gente faz isso, nós estamos também falando que nós somos melhor do que os outros. De alguma forma, o nosso ego está falando, você não merecia passar por isso. Você é melhor do que o outro. Não, nós não somos melhor do que ninguém. Nós somos, na verdade, iguais a todo mundo, né? E se está acontecendo isso, vamos refletir sobre o que está acontecendo. Então, assim, ir para o desânimo, eu brinco nas palestras que é o síndrome do tadinho, né? Todos nós fazemos isso. Ai, que difícil, ai, que complicado. A gente vai para aquele. Pode ir? Pode, mas fica pouco tempo. Outra coisa que eu sempre comento é assim: nós podemos cair, mas nós temos que levantar rápido. Nós não podemos ficar nesse lugar. Esse lugar é muito ruim. E é esse lugar que vai tomando a nossa casa, né? Vai criando aquela visão espiritual que eu mostrei lá no início, que vai deixando impregnado essas energias deletérias dentro do nosso lar, através desse sentimento de esmorecimento, de desânimo, de desequilíbrio. Voltando aqui para o texto, então vamos ver mais um slide. O desânimo é fruto envenenado da ilusão que alimentamos ao nosso respeito. Ele nos faz sentir pretensamente superiores a milhares de irmãos
que, retendo qualidades não menos dignas que as nossas, carregam por amor fardos de sacrifício, dos quais diminutas parcelas nos esmagariam os ombros. Então é o que eu comentei, né? Às vezes a gente acha que está sofrendo mais do que os outros. Só que a gente não sabe quais são as dores dos outros, né? Muitas vezes a gente olha para a parte física e fala assim, não, aquele cara está bem, aquela família está bem. E a gente não sabe as dores morais que estão passando aqueles familiares, por quais provações que eles estão passando. Às vezes fisicamente está bem, materialmente, né? Mas se a gente soubesse do que passa ali naquele detalhe, né, a gente não estaria falando sobre isso. Eu lembrei agora de um trecho, eu não me recordo onde eu ouvi, eu já ouvi de várias pessoas, né? Do Chico, que ele queria uma mensagem de Maria, a mãe de Jesus, Chico Xavier, né? E aí, depois de muito tempo, o Emmanuel veio e colocou a mensagem que é: isso também passará. E aí o Chico ficou com esse lema, né? Isso também passará. Ele escreveu isso, e ele deixava perto da cama dele, todo dia que ele acordava, ele lembrava disso. Isto também passará. Então, assim, às vezes a gente fica achando que nós somos melhores, mas olha um Chico Xavier, né? Também passando por essas dificuldades. Então vamos seguir aqui. Venha o desânimo como vier, certifica-te de que a forma ideal para arredar-lhe a sombra será compreender, auxiliar e servir sempre. Então aí começa, a gente faz uma reflexão sobre os momentos que nós estamos passando, né, a humanidade, nessa transição, e aí começa a vir o remédio. Compreender, auxiliar e servir sempre. Guardes o coração conturbado ou ferido, magoado ou desfalecente, serve em favor dos que te amparem ou ajudem, entendam ou caluniem. Então, assim, a mensagem aqui é clara do Cristo, né? E, através do Emmanuel e da psicografia do Chico. Independente de que te fizerem, serve. Independente do que te fizerem, coloque a serviço. Não importa as dificuldades que você está passando, se coloca a serviço. Bons problemas, eu sempre costumo dizer, vão aparecer se a gente for nessa condição, né? Voltando a lembrar da questão dos trabalhadores da última hora, que eu já comentei em outras ocasiões, assim, aqueles irmãos que foram chamados para trabalhar na última hora na vinha, né, do Senhor, eles estavam lá na praça, mas eles estavam com vontade de servir. Então, acho que esse é o que importa para nós, né? Se colocar a serviço. Então, seguindo aqui. Ainda que todos os apoios humanos te falem de improviso, nada precisas temer. Então, aquela pessoa que se sente solitária totalmente, que não tem ninguém ainda encarnado que possa lhe auxiliar, não tema. Por quê? Tens contigo à frente a retaguarda, à esquerda e à direita, a força do companheiro invisível que te resolve os problemas. Sem perguntar, e que te provê com todos os recursos indispensáveis à paz e à sustentação dos teus dias, de teus dias. Ele, que ama, trabalha e serve sem descanso. Espera que ames, trabalhes e sirvas quanto possas. Então, o que a gente não pode esquecer nunca é que nós não estamos sozinhos. Mesmo que toda a parte material pareça que não tem jeito, né? Que nós estamos lá num beco sem saída, vamos lembrar que Jesus está no comando e que Ele sim, muitas vezes, nos carrega para a gente continuar a nossa caminhada. Ele ama, trabalha e serve, sempre, sem descanso. E o que Ele espera de nós é que a gente também faça isso. Que a gente ame, trabalhe e sirva quanto possas. Sem que o saibas, Ele te acompanha os pequeninos progressos e se regozija com os teus mais íntimos triunfos.
assegurando-te tranquilidade e vitória. Ele que te salvou ontem, salvará também hoje. Então, vamos celebrar as pequenas vitórias. E muitas vezes uma pequena vitória é o quê? É você fazer uma oração quando você está em desequilíbrio. Porque tudo está remando para você se desequilibrar. Esse mundo de provas e expiações está te jogando num turbilhão. E se naquele momento você consegue parar e fazer uma oração, ou sintonizar, né? E perceber que você não é esse problema, que você está nesse problema, mas você não se mistura com ele, você não se mistura com esses pensamentos desequilibrados. Se você conseguir se conectar com esse seu Deus interno através de uma prece, com certeza é um progresso. E é passo a passo. Outra coisa que eu costumo brincar, né? Devo, não nego, pago um pouquinho por dia. Porque assim, graças a Deus nós temos um Pai que é misericórdia, né? Porque se Ele fosse nos cobrar tudo que nós já fizemos de errado de uma vez só, ninguém ia suportar. Então, assim, pequenos progressos, um passo. E aí, às vezes a gente faz planos mirabolantes de melhorar, né? Enfim, de transformar. A gente fala muito de reforma íntima no Espiritismo, mas assim, toda mudança ela começa com um passo apenas. Então vamos dar um passo. Às vezes é trocar um hábito que não está te fazendo mais sentido, e aí a gente consegue começar a fazer essa proposta do Cristo, de amar, trabalhar e servir. E para encerrar esse tópico, né, do livro, em qualquer tempo, lugar, dia ou circunstância que te sintas à beira da queda, na tentação ou na angústia, chama por ele. Ele te atenderá pelo nome de Deus. Então esse é o capítulo que eu queria trazer para a gente hoje, que chama Ele Atenderá. Então em qualquer circunstância, vamos nos conectar com Deus. E qual que é a importância do Evangelho no lar? O Evangelho no lar é a gente trazendo Deus para dentro de casa, né? Para poder nos ajudar a passar por qualquer tipo de provação que com certeza a gente passa em todos os momentos, né? A gente está passando por momentos difíceis. A dor ainda é uma ferramenta pedagógica muito importante para nós, porque senão a gente acaba não acordando, né? A gente acaba ficando para essa zona de conforto material, para esse ego, né? Que quer que a gente tenha uma vida tranquila. Ele faz o papel dele, ele é feito para isso, né? Ele é feito para a gente sobreviver, mas a gente não pode deixar ele no comando. Na verdade, a gente precisa deixar o nosso Deus interno estar nesse comando. E para reforçar ainda mais o Evangelho no Lar, eu queria encerrar essa live falando de um roteirinho rápido aqui para vocês, da mensagem que está no Jesus Contigo, no capítulo 59. Eu só esqueci qual o nome do livro, mas daqui a pouco eu comento qual que é. É engraçado, eu falei da questão 459 do Livro dos Espíritos e agora estou falando do capítulo 59. Não sei se tem coincidência de número, né? Mas enfim. A mensagem é assim, eu vou só ler para vocês, tá? Para a gente não se alongar muito, e a gente encerra com uma prece. Dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Essa questão do crime se recolhe ao museu, uma frase que eu ouvi também, que diz o seguinte, a gente não sabe quantos anos, né, mas vamos chegar a olhar para... A gente vai ver os crimes como se fosse coisas de museu. Olha lá como que era um crime, né? Era aquilo. Porque não vai fazer mais parte da humanidade. Nós vamos ter museus que vão contar a história das pessoas que passavam fome. Porque não vai fazer mais parte da humanidade.
E a gente precisa vibrar nisso, né? Nesse futuro utópico, olhando hoje, né? Mas nós vamos chegar lá. Esse é o futuro do planeta, né? E com a graça de Deus nós vamos pedir para estar junto, para seguir, né? Trabalhando, mesmo na última hora, nessa vinha. E seguindo aqui, nesse Jesus Contigo, nessa mensagem, né? Jesus no lar é vida para o lar. Não aguardes que o mundo te leve à certeza do bem invariável. Distende da tua casa cristã a luz do evangelho para o mundo atormentado. O que é interessante nessa frase, né? A gente não pode esperar que o mundo se equilibre para nós nos equilibrarmos. É o contrário. Nós nos equilibrarmos, nossa casa harmonizada, e ela sim vai ser uma pequena luz, né? Uma pequena lâmpada que vai ajudar a iluminar esse mundo ainda tão atormentado que a gente vive. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Então, olha o poder que tem o Evangelho quando várias pessoas estão reunidas em nome do Cristo. Esse é o poder. Eu lembro de uma mensagem que a gente recebeu num dos aniversários da Seara Espírita Caminho do Mestre, aqui de Birigui, onde os espíritos falavam que todo o quarteirão, naquele momento, estava iluminado. Por conta daquele momento de celebração de mais um aniversário da Seara, né? Lógico que a potência ali do ambiente é muito maior do que a nossa casa, mas a nossa casa também tem esse poder de iluminar nosso quarteirão, né? De alguma forma acendendo essa luz. Nesse momento escuro que a gente passa, né? Vamos dizer assim, é tão importante, né? A gente acender essa vela de esperança, essa vela de equilíbrio, essa vela de consolação, essa vela de reflexão. Então vamos seguir aqui, para a gente não se alongar demais, né? Se alguém num edifício de apartamentos alça aos céus a prece da comunhão em família, todo o edifício se beneficia, qual lâmpada ignorada acesa na ventania. Não te afastes da linha direcional do Evangelho entre os teus familiares. Continua orando fiel, estudando com os teus filhos e com aqueles a quem amas as diretrizes do Mestre e, quanto possível, debate os problemas que te afligem à luz clara da mensagem da Boa Nova e examina as dificuldades que te perturbam ante a inspiração consoladora. Então, uma coisa que a gente não deve fazer é ficar muito tempo sozinho, sem falar com outras pessoas, mesmo por telefone, né? Mesmo por uma mensagem. Expõe o que você está sentindo. Você não está sozinho. Expõe na oração o que você está sentindo. Desabafa, entrega isso, né? Que com certeza a ajuda vai chegar. Mesmo a gente se sentindo sozinho muitas vezes. Fala, coloca para fora. E vamos ouvir, para quem tiver nessa oportunidade dessa escuta atenta, de ouvir sem julgamento. Ouvir para ajudar, né? Só ouvir já é um auxílio, como o pessoal do CVV faz. E seguindo aqui, não demandes a rua nessa noite. É o que a mensagem aqui nos pede. Porque se a gente fez o evangelho, e eu sei que tem pessoas que fazem isso aos domingos, de manhã, né? Eu já cheguei a fazer, mas eles recomendam, fica um tempo em casa. Se não para os inevitáveis deveres que não possa adiar. Para a gente estar recebendo essa energia, né? Mantendo essa energia na nossa casa. Demora-te no lar para que o divino hóspede aí também se possa demorar. O livro está aqui, né? Mestre de Amor, de um branco, da Joana de Ângeles. E quando as luzes se apagarem à hora do repouso, ora mais uma vez, comungando com ele, como ele procura fazer, a fim de que, ligado a ti, possas em casa, uma vez por semana,
em 7 noites, ter Jesus contigo. E aqui é só uma ilustração para a gente lembrar que quando nós estamos orando, fazendo nosso evangelho no lar, mesmo que sozinhos, né? A gente não tem a oportunidade ainda de unir os nossos entes queridos, nós estamos recebendo o amparo do alto, através do nosso anjo da guarda, através dos espíritos que cuidam da nossa família. Tem muita gente que torce por nós, meus irmãos, minhas irmãs. Muita gente torce por nós no plano espiritual. E vamos fazer esse esforço de sintonizar com eles, né, através da vibração positiva. Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje, essa reflexão, essa sintonia, né, com o alto. E a gente vai encerrar com uma prece. E eu queria deixar aqui essa imagem, se a gente puder manter a última slide aí, desejando a vocês todos uma ótima e abençoada semana. Se vamos estar juntos no próximo domingo, se Deus quiser permitir, para a gente refletir um pouco mais, mas principalmente vibrar no bem, né? Vibrar no bem auxiliando o nosso lar. Então vamos nesse momento fechar nossos olhos materiais mais uma vez, elevar nosso pensamento ao alto, a Deus, a Jesus. E nesse momento, Pai, nós lhe pedimos pelo nosso lar, que todas essas energias que foram canalizadas nesse momento, através da nossa boa sintonia, através dos nossos irmãos do alto, possam ser derramadas em nossa casa. Se for da misericórdia do Pai, os irmãos da natureza, que tanto auxiliam no equilíbrio desse planeta, possam adentrar nosso lar, fazendo uma limpeza, uma varredura, uma higienização, um reequilíbrio de todas as energias, em cada canto, Pai, em cada repartição. Se alguma consciência estiver ligada a nós por laços de desequilíbrio de qualquer ordem, que eles possam ser amparados e acolhidos e levados para as casas de recuperação, para os hospitais espirituais. Que nosso lar nesse momento possa ser cercado por uma luz protetora que o ampara. Que nossos entes queridos recebam essa energia do alto sendo derramada sobre todas as pessoas. Que esse aroma de flores da espiritualidade amiga possa ser derramado em todo o nosso lar. Possamos sentir essa vibração e esse amparo do alto. E se tiver algum irmão nosso enfermo, que ele receba o amparo, que ele receba esse remédio mais puro, derramado pelos espíritos amigos, no centro de energia que ele mais precisa, Pai. Que nesse momento ele receba essa cura pela tua misericórdia, Senhor. Nós lhe agradecemos, encerramos com a mensagem da Joana de Ângeles, ditada ao Divaldo Franco. Há um sol que brilha em mim, esse sol é o sol da vida. Eu nasci para amar, eu nasci para servir. Nenhum mal me faz mal, só o mal que eu mesmo faço, porque ele me torna mal. Que assim seja e ótima semana a todos.